Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Validação na Prática. Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Coelho Silva, sou farmacêutica industrial, consultora técnica em início de treinamentos. Eu trabalho na empresa SGQ Consultoria e Suporte Regulatório e tenho uma parceria com a colega Maristela na empresa Validação na Prática. Vamos lá. Vamos para o nosso assunto de hoje. A gente vai falar hoje sobre as etapas da auditoria interna, onde abordaremos de uma forma mais macro esse processo de auditoria. Estaremos trazendo as discussões das fases individuais da auditoria nas próximas lives ou nos vídeos que a gente vai publicar aqui no canal, trazendo mais foco ao tema. Começaremos hoje com uma visão geral sobre o assunto da auditoria interna. E qual é a origem da palavra auditoria? A auditoria ela surgiu na Inglaterra por volta do século XIV e ela tinha como objetivo supervisionar os registros contábeis. O termo auditor, de origem latina, aquele que ouve, o ouvinte, provém da palavra inglesa to audit. O termo ele não é exclusivo do ramo contábil, usa-se em outras atividades, porém exercidas com objetivos bem similares. Mas então, quais são os tipos de auditorias que existem? Vou mostrar aqui para vocês os tipos que existem de auditoria na nossa apresentação. Então, nós temos 3 tipos de auditoria. A auditoria parte 1, a auditoria parte 2 e a auditoria parte 3. A auditoria parte 1, ela também é chamada de auditoria interna. Nesse caso, a organização está auditando o seu próprio sistema de gestão. Pode ser através do pessoal interno, de uma equipe de auditores interna capacitada, ou auditores externos contratados com qualificação adequada. E uma dica bem importante que eu quero trazer para vocês é avaliem o currículo, avalie a certificação desses auditores contratados, tenham evidências dessas certificações para uma auditoria posterior de certificação, uma auditoria de boas práticas. A auditoria interna, ela te prepara, ela vai te preparar para a certificação da ISO, por exemplo, ela te prepara para uma auditoria de cliente, para uma auditoria de certificação de boas práticas de fabricação por um órgão governamental. Já a auditoria de segunda parte, a organização está auditando o seu provedor externo, que é o seu fornecedor, seu prestador de serviço. Ele pode ser também formada por auditores internos, que vão auditar esses prestadores de serviço, ou pessoal contratado, terceirizado esses auditores. Também ocorre o inverso, do cliente auditar a sua empresa, para verificar o cumprimento dos requisitos. Também é uma auditoria de segunda parte. Já a auditoria de terceira parte é uma auditoria certificadora, ou de acreditação. A auditoria acontece através de uma organização autorizada externa. A empresa ela é auditada por um grupo de auditoria independente. Então, pode ser uma auditoria de órgãos certificadores da ISO 9001, do Sistema de Gestão da Qualidade, ou da ISO 14001, que é gestão ambiental, ou 17025, que é uma norma para a padronização dos testes laboratoriais. Também existe a ISO 22716, que ela é um conjunto de diretrizes de boas práticas de fabricação para a indústria de cosméticos. Bem interessante isso, de termos uma ISO de BPF para cosmético, que ela vai agregar com a legislação de boas práticas de cosmético. Vai trazer mais requisitos, provavelmente, vai nos desafiar ainda mais. Também pode ser uma auditoria de órgão regulatório, que vai certificar o quê? O cumprimento das boas práticas de fabricação. Uma auditoria da vigilância sanitária, uma auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, para produtos veterinários, por exemplo. E aí, o que é uma auditoria interna, que é o nosso assunto, que é o foco do nosso vídeo aqui. Então, nada mais é do que um processo sistemático que atende ao ciclo do PDCA. E o que é o ciclo do PDCA? É o planejar, o executar, o checar e o agir.
É um processo independente que tem que ter imparcialidade. E ele é documentado para se obter evidências objetivas que vão ser avaliadas para determinar até que ponto os critérios auditados são cumpridos, os critérios de auditoria são cumpridos. E o que é documentado? É registrado, né? Ter por escrito essa auditoria. É um processo destinado a observar, indagar, checar, questionar, desafiar e trazer as melhorias ao sistema de gestão de qualidade da empresa. Traz benefícios para o auditado e seus clientes, internos e externos. A auditoria ela vai atender o processo de auditoria interna, ela vai atender ao processo de auditoria externa, ela antecede esse processo, visa estabelecer a confirmação de que os requisitos legais, estatutários e de clientes estão sendo atendidos, garantindo, então, a efetividade do sistema e a obtenção da certificação, quando aplicável. Então, vamos entrar agora no ciclo do PDCA, para entender melhor esse processo. Vou trazer para vocês aqui o ciclo do PDCA. Aqui está, né, o nosso ciclo de planejar, né, executar, checar e agir. A primeira etapa, então, é o planejar. Aqui temos o plano de auditoria. Esse plano estabelece os objetivos do sistema e seus processos. Quais os recursos necessários envolvidos, os recursos humanos, os recursos financeiros, para entregar os resultados de acordo com os requisitos necessários. Temos a definição aqui também do auditor líder, dos demais auditores, caso existam. Geralmente, as empresas trabalham com equipes de auditores, porque não pode haver conflito de interesses. Então, o que é isso? Um auditor, ele não pode auditar a sua própria área de trabalho, o seu posto de trabalho, ou a área de responsabilidade de seu supervisor imediato. Então, por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar nesse processo de auditoria, representantes de várias áreas para que eles auditem áreas que não são de sua responsabilidade. O escopo também é definido, que é o objetivo que se pretende alcançar com a auditoria. O escopo ele irá descrever a organização de forma simples e resumida. Eu vou trazer um exemplo de escopo, claro que aqui é só um exemplo, tá? Eu trouxe esse exemplo. Verificar o cumprimento do sistema de gestão da qualidade e das boas práticas de fabricação de medicamento, bem como o atendimento aos requisitos dos clientes e requisitos estatutários da organização. É um escopo completo que vai atender aos requisitos legais, os requisitos estatutários, os requisitos de clientes. Aí, sempre que eu for auditar o sistema de gestão da qualidade, que o escopo for, né, a verificação dos cumprimentos dos requisitos do sistema de gestão de qualidade da empresa, vai se verificar automaticamente o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Porque é um pré-requisito. Dentro da certificação da ISO 9001, é necessário que a empresa atenda os requisitos legais. Então, um auditor de empresa certificadora, ele precisa ter uma capacitação adequada e o conhecimento daquele setor que ele está auditando, não apenas da ISO 9001, por exemplo. Então, se ele vai auditar uma empresa de produtos para a saúde, ele tem que conhecer as boas práticas, a legislação como um todo de produtos para a saúde, ele tem que ter uma qualificação, ser um profissional da área, e, além disso, ele tem que conhecer os requisitos da norma ISO 9001 para fazer auditoria. Então, não é apenas conhecer os requisitos da norma. Então, é uma coisa muito específica. É necessário, né? São profissionais que não têm muito, assim, distribuídos no mercado, vamos dizer assim, com esse conhecimento tanto da ISO quanto das normas específicas daquela área de atuação. E nessa etapa do planejamento se definem as tarefas, se prepara os documentos de trabalho, quais vão ser as duplas de auditores, por exemplo, quais as áreas que essas duplas vão auditar, como farão os preenchimentos dos roteiros, do checklist,
quais os prazos para estudar os processos que vão ser auditados, que essas duplas, esses auditores têm que estudar os processos, tirar as dúvidas que eles vão ter, ou revisar o roteiro, fazer alguma melhoria que não ficou muito claro, alguma informação ali para esses auditores. Se faz também, nesse momento, o agendamento de reuniões, de alinhamento com a equipe. Então, um papel muito importante do auditor líder nesse processo, né, de trazer essas informações para a equipe de auditores e alinhar esses conhecimentos. Então, ocorre a divulgação também do plano da auditoria. Após as reuniões de trabalho que foram feitas com a equipe de auditores e os alinhamentos necessários, vai se divulgar esse plano de auditoria com uma certa antecedência, tanto para os auditores quanto para os auditados. Durante o planejamento da auditoria, a equipe de auditores, ela está sempre estudando, como eu falei, vai estar estudando a área a ser auditada, vai estar estudando as normas ISO, por exemplo, ISO 9001, as RDCs, as legislações específicas dos processos que elas vão auditar, bem como os procedimentos internos, né, os mapeamentos que a empresa tem dos seus processos também vão ter que ser estudados. E aí a gente passa para a segunda fase do PDCA, do ciclo do PDCA, que é o executar, o fazer. Aqui você vai implementar o que foi planejado anteriormente. Vai fazer uma reunião de abertura, é o auditor líder que organiza isso, então ele vai fazer uma reunião de abertura antes da auditoria, com os auditores, com os auditados, com os representantes dos auditados, se for o caso, que são os gestores, os líderes, na presença da alta direção. Aqui, a participação da alta direção e das lideranças na reunião de abertura, na reunião de encerramento, demonstra o engajamento e o comprometimento da alta direção, que é um dos requisitos das normas, tanto das boas práticas de fabricação, quanto da norma ISO 9001. Por exemplo, na reunião de abertura, vai fazer o alinhamento da forma de comunicação. Quais são os papéis e responsabilidades de auditores e auditados? A forma de coleta e a verificação da informação, que deve ser sempre baseada em evidências. Aqui não se busca culpados, ou também não se faz inferências, que são opiniões pessoais, totalmente desnecessárias no processo de auditoria, que não levam assim, não agregam, não trazem um ambiente harmonioso e até desestimulam as pessoas. Também se devem acordar questões de sigilo nessa reunião e preservação da imagem dos colegas de trabalho, ou mesmo dos prestadores de serviço que vão ser indiretamente também auditados. Na reunião de abertura, se faz a apresentação do cronograma da auditoria. E aí se dá início à auditoria. Tanto uma auditoria nos postos de trabalho, como na documentação. Então, o roteiro dessa auditoria, aonde vai começar, que horário que os setores vão ser auditados, tudo isso já está definido no plano que foi compartilhado com os auditores e auditados. Então, vamos iniciar o processo da auditoria, propriamente dita, preenchendo o roteiro, o checklist, em forma de rascunho ainda, não é oficial, assim, não é a entrega ainda do roteiro, mas é uma forma que os auditores têm de se organizar, né, de se achar dentro do processo de auditoria. Então, é bem legal, bem importante ter um roteiro, um checklist dessa auditoria, do que vai ser visto durante a auditoria. Se tiver algum auditor de uma área administrativa, por exemplo, que vai adentrar nas instalações da fábrica, pode ser necessário um treinamento rápido de boas práticas de fabricação, de higiene e comportamento, também sobre os EPIs necessários durante a auditoria nessas áreas, questões de segurança do trabalho precisam ser
informadas. Isso depende da data da última reciclagem realizada nesses assuntos. Mas é importante que sempre que for feita uma auditoria externa na empresa, uma auditoria de órgãos regulatórios, de cliente, independente de quem sejam esses auditores, tem que se fazer esse treinamento inicial de higiene e comportamento dentro da fábrica, quando se entra dentro da fábrica. E durante a auditoria, o auditor líder ele vai estar sempre mantendo uma comunicação ativa com a equipe de auditores. Vai fazer reuniões quando necessário. E ao final da auditoria, faz uma reunião de fechamento, primeiramente com a equipe de auditores. Vai resolver dúvidas e conflitos que tenham surgido durante a auditoria. Porque durante a auditoria, os auditores eles precisam informar para quem eles estão auditando, né, no momento que estão no setor daquele colaborador, que estão em loco fazendo essa auditoria, o auditor ele precisa informar a não conformidade encontrada. Porque existe ainda, naquele momento, uma possibilidade do auditado contestar algo, procurar resolver algum conflito, alguma divergência que possa surgir ali, pois a gente sabe que pode correr nervosismo. O auditado pode estar mais nervoso naquele momento e ser não ter muita experiência com a auditoria, e aí falhar na comunicação, não entender algum questionamento que foi feito. Então, é importante esgotar ali essas questões de não conformidade. Chegar num consenso. Não sair relatando não conformidade desnecessária, porque isso vai gerar ineficiência, vai gerar perda de tempo, depois que a auditoria já foi feita, aí vai se receber não conformidade, vai ter que se justificar que aquilo não é uma não conformidade. É totalmente desnecessário. Claro que não se pode perder a autonomia. O auditor ele tem autonomia para a definição da não conformidade. Eu dou uma dica aqui: é melhor investir tempo trocando conhecimento, esgotando ali as discussões durante a auditoria, relatar qualquer divergência que ainda permaneça, que não tenha sido resolvida, ao auditor líder. Então, o auditor vai relatar ao auditor líder se ele definiu que aquilo era uma não conformidade e o auditado não concorda com alguma coisa, ele vai relatar, porque o auditor líder é que vai dar o parecer final a respeito da não conformidade, vamos dizer assim, sobre o tema. Os relatos, eles têm que ser sempre impessoais, não deve se citar nome de auditados em momento algum. Por isso que a equipe, ela tem que ter uma experiência em auditoria, tem que ter o conhecimento do setor a ser auditado e tem que ter um perfil adequado. Uma forma que eu acho muito eficaz de adquirir conhecimento, porque a gente precisa começar, ninguém sai formado e experiente em auditoria. Então, uma forma além dos cursos de capacitação, participando como observador em auditorias internas dentro da empresa, ou mesmo observar auditorias de órgãos certificadores, observar auditorias de órgãos de fiscalização. O observador, ele não fala nada, ele só observa, ele fica ali, ouvindo, atento, pode anotar as informações, e aí ele vai adquirindo experiência, até estar apto para fazer a auditoria mesmo. Então, o auditor líder, ele é a pessoa mais experiente do processo, no assunto, e ele tem que ter um perfil apropriado à atividade. Ele vai observar também a sua equipe, vai identificar aonde ele pode determinar que pessoas auditem certos setores, outras auditem outros. E ainda, na reunião do auditor líder com os auditores, se avalia as não conformidades encontradas, se valida essas não conformidades.
Os auditores, eles trazem os pontos fortes e os pontos fracos encontrados durante a auditoria. Ali se também define o que vai ser falado e quem vai falar na reunião de encerramento. Se faz uma conclusão da auditoria. E aí, já estamos no processo final da auditoria, e aí é confirmada a data e o horário da reunião de encerramento. Essa reunião é entre auditores e auditados, aí se chama os auditados junto. Também se define quem vai fazer parte dessa reunião. Como eu falei, é muito importante, na reunião de encerramento, a presença das lideranças e da alta direção. Aí, na reunião, o auditor líder vai conduzir essa reunião de encerramento com a equipe, com os auditores, auditados, trazendo primeiramente os pontos fortes encontrados, na sequência, as fragilidades, as não conformidades, as oportunidades de melhoria. Sempre agindo de forma imparcial, com respeito, impessoalidade, discrição, clareza, bom senso, sempre demonstrando as evidências. Ao final, se compartilha a conclusão dessa auditoria, informa o prazo para emissão e distribuição do relatório final. O roteiro foi feito um rascunho, e aí no final temos que definir a data para emissão desse relatório conclusivo. E bem como uma data para abertura das não conformidades. Também é combinado um prazo com os auditados para eles entregarem, para eles fazerem análise dessas não conformidades, né? Avaliarem essas não conformidades, tratarem essas não conformidades encontradas. E aí também temos um prazo para a entrega das avaliações dos auditores, porque durante a auditoria, os auditados, eles recebem uma ficha de avaliação dos auditores. E isso serve para o acompanhamento do desempenho da equipe de auditores. Também é importante, não é obrigatório, mas é importante ter uma avaliação dos auditores. Então, aqui a gente falou sobre a etapa do PDCA, que é o executar. E depois nós temos o checar. E o que fazemos no checar? Vamos monitorar e medir os processos, os produtos e serviços em relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados. Então, você precisa elaborar o relatório final da auditoria. Durante a auditoria, temos o checklist, temos o roteiro, mas temos que fazer o relatório final. Onde pode ser anexado o checklist, eu recomendo isso, anexar o roteiro, o checklist no relatório final, com os itens auditados, com todas as evidências das não conformidades e das conformidades também, porque tudo tem que ser evidenciado, conformidade e não conformidade. A auditoria é baseada em evidências. E aí, se emite um relatório, se abre as não conformidades, se encaminha aos auditados dentro daquele prazo que foi acordado na auditoria de encerramento. E aqui nós seguimos para o próximo passo do PDCA, que é o agir. Eu adoro esse último passo aqui do agir. A gente investe bastante tempo no planejar, né, algum tempo no executar, mas o agir é o mais legal de todos. Então, aqui a gente vai executar ações para melhorar o desempenho. Então, assim que recebido o relatório e as não conformidades da auditoria, os gestores, os líderes das áreas, eles vão se reunir com a equipe, com suas equipes, vão avaliar os apontamentos, vão tratar as não conformidades, vão decidir sobre as oportunidades de melhoria, se vão fazer, quando, né, qual é a urgência de cada coisa. Vão tratar as não conformidades utilizando as ferramentas para análise de causa, brainstorm, CAL, 5 porquês, vão elaborar o plano de ação. Pode ser necessária a abertura de controle de mudanças também. E aqui, nesse momento, também temos a questão da avaliação da equipe da auditoria. O auditor líder, ele recebe as avaliações da equipe
E aí ele vai agir através dos feedbacks que ele vai dar aos auditores, vai definir um plano de desenvolvimento individual sempre que for necessário para o crescimento profissional da equipe e para a melhoria contínua. Os auditados, eles vão sinalizar a tratativa dessas não conformidades, se possível, vão chamar os auditores para a reunião de tratativa. Isso é uma dica que eu dou também, eu acho bem importante, traz benefícios, ajuda muito também nos pontos de divergência, na troca de informações, trazer os auditores, porque a equipe auditora, ela vai ter que acompanhar as ações que forem definidas e vai avaliar a eficácia. Então, nada melhor do que essa equipe já estar junto na análise de causa, está entendendo por que se chegou naquela causa raiz. Fica mais fácil depois de avaliar a eficácia. E eu quero finalizar aqui dizendo que, por experiência própria, que se somam mais de 20 anos, uma auditoria bem planejada é a base de tudo. Uma auditoria bem feita, uma equipe engajada, auditados comprometidos com o resultado. Isso vai garantir, vai consolidar a implementação do sistema de qualidade e das boas práticas da empresa. A auditoria ela vai fornecer elementos para o gerenciamento da empresa, auxilia no processo de análise crítica pela alta administração, pela administração superior. Várias informações são compartilhadas e aproveitadas durante a auditoria interna. Eu sempre digo, a auditoria ela é um presente que devemos agradecer, valorizar muito. Ela vai nos desafiar na melhoria contínua, na manutenção e na captação de novos clientes para a empresa, vai nos ajudar na troca com colegas, aumentando o engajamento, melhorando a comunicação, o respeito entre as equipes e o aprimoramento dos processos. Enfim, contribui diretamente para a qualidade da gestão e em vários âmbitos do empreendimento. Amplia-se a visão do funcionamento da empresa, ela traz aumento de eficiências, reduz custos com trabalhos desnecessários, traz foco, o que é mais urgente. Então, o auditado está na sua rotina automática, vamos dizer assim. A auditoria te tira da zona de conforto, porque vão vir pessoas com outros conhecimentos de outras áreas que vão agregar e vão enxergar coisas que talvez você, na sua rotina, não tenha enxergado, não tenha percebido, e até porque está, muitas vezes, no piloto automático. Eu realmente desejo que esse assunto tenha ajudado você, que te traga ânimo, disposição para o processo da auditoria interna, que quando adequadamente executado, é o diferencial dentro de um sistema de gestão da qualidade bem-sucedido. Desejo uma ótima semana, fiquem bem. Até a próxima. Um grande abraço.